Vamos falar um pouquinho sobre resultados operacionais ainda que movimentam as negociações nesta semana. A varejista Casas Bahia acabou ampliando o seu prejuízo no primeiro trimestre, se comparado com o mesmo período do ano passado. Vamos aos números em tela. A companhia registrou prejuízo líquido de R$ 408 milhões nos 3 primeiros meses deste ano, uma piora de 56% na base anual. Já a receita líquida da varejista atingiu um montante de 6 bilhões e 900 milhões de reais nos primeiros 3 meses, o que representa um crescimento de 10% na mesma base de comparação. No seu release de resultados, a Casas Bahia destaca a alta da taxa de juros como o principal impacto para estes resultados. Isso mesmo, com a retomada do crescimento da receita e também da melhora gradual da rentabilidade da companhia. Já o desempenho das vendas brutas, no conceito de mesmas lojas, o chamado SSS, o Same Store Sales, foi para 17,7% no primeiro trimestre, uma forte alta em relação aos menos de 9,3% no mesmo período do ano anterior. Então, nós tivemos essa mudança operacional da companhia, uma melhora na sua rentabilidade, mas, segundo a administração, os juros penalizando a última linha, o lucro líquido da empresa, principalmente por conta dessas altas taxas negociadas no Brasil. Seguimos falando sobre o balanço de Casas Bahia e para comentar os números divulgados pela companhia, conversamos agora com Gabriel Succar, diretor de RI das Casas Bahia. E aí eu peço tua ajuda, Gabriel. Me ajude a pronunciar o teu sobrenome. Eu acredito que eu tenha falado de forma completamente equivocada agora. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Gabriel. Tudo bem? Falou certo, é Succar, Gabriel Succar. Tá certinho. Muito bem. Certíssimo. Meu caro, vamos entender este primeiro trimestre do Grupo Casas Bahia. Vocês estão satisfeitos com o resultado destes primeiros meses, por conta, claro, das operações que apresentaram uma melhora, ou estão preocupados porque o juro no Brasil não dá pinta de cair e este custo financeiro vem penalizando bastante o resultado na última linha? A gente está muito contente com o desempenho do plano de transformação que a companhia vem diante aí já desde 2023. E a gente vem conseguindo, sim, executar essa melhoria operacional. Acho que isso é muito nítido nos resultados. É o 6º trimestre consecutivo com ganho de margem EBITDA. A gente conseguiu sair ali de um patamar praticamente negativo há 6 trimestres atrás para 8,2% agora. É um EBITDA nominal que vem crescendo também. Isso ajuda muito a trazer uma confiança porque o trabalho está sendo bem feito. No ano contra ano, ou seja, o primeiro trimestre de 2025 contra o primeiro trimestre de 2024, a companhia cresceu praticamente nas vendas totais, no GMV que a gente chama aqui, de R$ 1 bilhão adicional. Então, a companhia vem conseguindo, né, executar muito bem agora crescimento com rentabilidade, que é primordial para o nosso negócio. E isso traz uma confiança muito grande que o trabalho está sendo bem feito. Né? Por outro lado, a gente ainda tem, né, uma estrutura de capital aquém do ideal, que faz com que meu resultado financeiro ainda pese muito por conta de variação de taxa de juros, o que é, de fato, o que explica, basicamente, né, você ter tido uma melhora muito substancial de praticamente 50% no EBITDA, e, por outro lado, você teve aí um aumento no prejuízo líquido dado como consequência do aumento do resultado financeiro da companhia. Feito. A gente viu também, e eu queria a percepção de vocês em relação ao endividamento, a parte do mercado preocupada com esse endividamento crescente, de que a última linha não consiga reverter esses resultados negativos. Nós tivemos um incremento para o endividamento líquido da companhia. Eu queria entender como é que vocês estão lidando com essas dinâmicas, apesar da melhora operacional nas dívidas da companhia. Acho que a questão do endividamento, acho que é uma situação que a gente tem algumas alavancas ao longo do ano, que a gente vai sinalizar, principalmente olhando para a caixa, né, para ter uma relação de dívida e caixa mais equilibrada, que elas podem, né, acontecer. Acho que recentemente a gente divulgou um fato relevante, dizendo sobre uma ação que a gente ganhou de monetização de impostos. Né? Esse, por exemplo, é uma das alavancas que a gente vem trabalhando para melhorar a questão da performance do caixa. Existem outras, né, mas eu queria dar o exemplo dessa, então tem outras que podem acontecer ao longo do ano, e eventualmente também existe, dado o desempenho da companhia, uma possibilidade também de diminuir a dívida através de uma conversão em ações.
né? Isso é um fato que, a partir de outubro, é uma janela possível de acontecer. Mas o que a companhia faz que está na mão dela? É uma busca incessante pelo mantendo a disciplina das despesas, retomar um crescimento com rentabilidade, para que eu vá melhorando minhas margens, para que ela possa ser suficiente para pagar os juros e assim sucessivamente gerar lucro. Então, acho que essa é a cabeça e a ambição da companhia. A gente está num ritmo muito bom, acima do que a gente esperava no plano, quando a gente lançou o plano. Entretanto, também houve, né, uma diferença de perspectiva da época com o movimento de Selic. Então, só que esse movimento faz com que a gente suba a régua em todas as nossas iniciativas, mas a gente mantém, né, a ambição de criar esse ambiente de crescimento com rentabilidade a ponto disso ser suficiente para gerar um lucro. Perfeito. Aí, por exemplo, quando a gente olha para este segundo semestre, eu gostaria de entender qual que é a probabilidade desse cenário acontecer, da empresa realmente optar pela troca da sua dívida em ações, pela conversão desses títulos. Essa é talvez a principal alternativa da empresa para conseguir melhorar esse caixa? Acho que essa é uma alternativa muito significativa. Existem outras, né, como eu comentei, a monetização, eventualmente alguma outra situação que possa ajudar na melhoria do caixa. A própria melhora do EBITDA também traz essa melhora do caixa operacional da companhia. E isso deve ter uma evolução gradual, sequencial. Então, a gente sim espera com que veja essa situação evoluindo, né, para o segundo semestre, ou seja, essa relação entre o tamanho do resultado financeiro em relação à receita, que ele seja menor. Essa é a iniciativa da companhia e é a ambição que a gente tem. Observando o Selic, nos parece, não posso dizer que ela chegou no teto, mas me parece já num patamar com uma perspectiva de não muito, né, evolução. Então, a gente pode até ter uma pequena ainda correção, caso a inflação não ceda, dependendo do que o Banco Central entender, mas a gente já vê uma situação que eu consigo planejar mais ou, né, ter mais planos para como que eu vou, né, reverter essa questão do prejuízo. Então, acho que para a companhia é bom porque a gente consegue agora, né, conseguir planejar melhor ou ser mais austero, mas sabendo muito próximo do patamar que deve estabilizar e numa expectativa eventual, né, ao longo do tempo, de que isso passe a baixar uma vez que chegou no teto. Perfeito. Eu queria entender até um pouquinho sobre essa estratégia de monetização de impostos, porque o resultado é bem impressionante se a gente compara o ano passado com esse crescimento de mais de 50%. Como é que vocês vêm trabalhando essa estratégia dentro de casa para conseguir também beneficiar este fluxo de caixa, por favor? Perfeito. Em transações comerciais que a companhia tem, e eventualmente também uma questão de origem e destino entre estados, a companhia, em muitas vezes, ela acaba pagando mais impostos do que seria a alíquota correta, por uma questão de sistema. E isso te dá um direito, né, de ter um crédito tributário, que você pode monetizá-lo depois ao longo do tempo na operação. Mas, por outro lado, a gente também, por o desenvolvimento aí de várias iniciativas, é um crédito que tem outras empresas que têm interesse também em comprar. Então, a companhia, tanto na operação, ela planejou ter o abastecimento mais apropriado, ela conseguiu fazer rotas comerciais mais vantajosas, ela foi conseguindo ter uma eficiência entre também o que é a margem presumida e o que é a margem comercial vendida no final do produto. Então, a gente foi conseguindo realmente ter um poder de usar esses créditos, compensando novos tributos ao longo do tempo. Isso tem sido muito eficiente. Ao mesmo tempo, também houve vendas para terceiros de créditos que esses terceiros têm interesse em utilizá-los nos seus negócios. Então, acabou sendo uma avenida de oportunidade que, diante de ativos que a companhia tem, que ela conseguiu extrair mais caixa de uma situação e que ela está caminhando de uma trajetória muito boa. Para te dar um exemplo, há quase 2 anos atrás, acho que a gente tinha tributos a recuperar num patamar de quase 4 bilhões de ICMS, e hoje já está em 1,8 divulgado ontem na nossa apresentação de resultados. Então, eu tenho conseguido, sim, ser muito eficiente,
nessa alternativa, e isso tem ajudado muito a companhia a ter aí, né, passar por essa fase mais difícil de alta de juros. E aí, por exemplo, em dinâmicas operacionais, vocês acreditam que a operação, como vem apresentando nos últimos 2 trimestres, até um pouco mais do que isso, fruto do plano de reestruturação da empresa, ela tem espaço para continuar crescendo? Há essa alavancagem operacional que vocês enxergam no negócio e que pode beneficiar os próximos resultados a partir dos próximos trimestres? A gente tem uma ambição que sim, né? Todo o trabalho do plano de transformação é ambicionar aumentar essa alavancagem operacional, né? Levar o patamar da margem EBITDA para um patamar mais alto, a ponto que eu consiga ter, né, espaço para pagar toda a minha despesa de juros. Esse é o caminho que a gente está seguindo. Como a gente comentou e até colocou nos resultados, nos materiais, é o 6º trimestre consecutivo de alta. A gente tem uma expectativa de que isso continue e que chegue nesse equilíbrio entre margem EBITDA e resultado financeiro, a ponto da gente ter, né, um resultado sustentável, olhando aí para longo prazo. Perfeito, o longo prazo que vocês estão pensando, quando que vocês querem tirar o Grupo Casas Bahia dessa situação e equilibrar as contas, vocês têm isso na cabeça? Querer o quanto antes, mas acho que uma coisa factível, eu acho que é ao longo dos próximos meses, né, até aí talvez aí o fim do plano e talvez um pouco mais 1 ou 2 trimestres a gente já vislumbra uma situação mais favorável. Perfeito. Então a gente vai acompanhar aí este plano de reestruturação e esta evolução, claro, das operações do resultado financeiro do Grupo Casas Bahia nos próximos trimestres. Tenho mais algumas dúvidas sobre este balanço. Eu queria até entender, já que a gente falou sobre a dinâmica de juros que está impactando o resultado financeiro da companhia, queria entender como é que vocês estão lidando com juros dentro da companhia. No caso, as carteiras de crediários, elas atingiram um recorde no ano passado, no trimestre passado, tem mais um recorde neste ano, um crescimento bastante forte nesse primeiro trimestre. Eu queria entender como é que vocês estão lidando com a inadimplência, já está na casa dos 8%, isso é um problema para vocês? Ou vocês conseguem lidar com estes níveis, se sentem confortáveis com as linhas de crédito ofertadas pela companhia? Gabriel, acho que a gente tem, acho que o Carnê Casas Bahia, o crediário, é uma vantagem competitiva muito grande da Casas Bahia. Ele tem sido uma avenida de crescimento muito importante para os nossos negócios, e ele mais uma vez mostrou um crescimento ano contra ano de 14,5%. Aqui a gente continua com um resultado muito bom. A receita por dentro de soluções financeiras do grupo cresceu 18% nesse primeiro trimestre, quanto o primeiro trimestre anterior. E os patamares de inadimplência, né, ele até melhorou ano contra ano, então primeiro tri contra primeiro tri. A gente segue em patamares confortáveis, a gente mantém uma cautela no crédito, né? Acho que isso é muito importante para o nosso dia a dia. A gente avalia muito a questão do bolso do consumidor, mas por enquanto a gente tem visto uma demanda por crédito e uma saúde financeira dos pagamentos desses clientes, também dos seus boletos, carnês. Então, acho que é uma alavanca que vai ajudar muito a companhia a trazer essa maior rentabilidade, manter um crescimento importante para o ano e também contribuir para que eles possam ter acesso a comprar os produtos que a gente viabiliza através dessas ferramentas. Perfeito. E aí, olhando, por exemplo, a dinâmica de economia, eu vou aproveitar o Grupo Casas Bahia, um dos grandes varejistas do mercado brasileiro. A gente está projetando talvez um desaquecimento da economia para o segundo semestre, até alguns enfraquecimentos que começam a aparecer nestes primeiros meses. Um desemprego um pouco maior, uma base salarial que também não cresce nos mesmos níveis dos últimos meses. Vocês já sentem isso nas operações diárias de vocês? Como é que vocês estão se preparando para um possível desaquecimento da economia e uma menor disponibilidade de recursos, de dinheiro para comprar os produtos ofertados pela empresa? A gente sempre mantém o pé no chão nessa análise de crédito, né? A gente olha a macroeconomia, a gente monitora muito, acho que nível de emprego, renda, acho que são principais variáveis e são muito importantes nas decisões de crédito, né? O cliente que está empregado, ele consegue planejar, fazer essa compra parcelada. Então, acho que isso é primordial. E quando a gente monitora, a gente vai olhando todos esses indicadores. Por enquanto, a gente está, né,
confortável nesse ponto de vista de nível de emprego e renda. A gente não tem visto nenhuma bandeira amarela aqui na situação de inadimplência, mas a gente segue cauteloso sempre com macroeconomia. Ainda mais quando a gente olha um cenário de juros elevado, a qualquer momento pode ter algum soluço na economia e isso pode, né, consequentemente, ter algum impacto nas nossas operações financeiras. Então, acho que esse monitoramento diário, com muita frequência e mantendo austeridade na concessão do crédito, ele acho que contribui muito. E neste ano, a gente vem também crescendo carteira em níveis de risco menores. Então, acho que é importante frisar isso, que isso também pode até afetar um pouco mais a rentabilidade, mas, por outro lado, você tem uma inadimplência menor que compensa no resultado final. É dessa forma que a gente está vendo, tá, Gabriel? Certíssimo. Gabriel Succar, diretor de RI da Casas Bahia, sempre bem-vindo à nossa programação. Obrigado pela participação, pela atenção que deu à nossa equipe e a toda a nossa audiência. Uma ótima quinta-feira a você. Muito obrigado, um abraço a todos. Agradecido, um abraço.